Olá, minhas águias! Iniciando mais um Café com a Coach. E hoje o nosso tema é sobre autoestima. Isso mesmo, sobre autoestima nós vamos falar hoje. É um assunto que em muitos dos meus atendimentos é uma grande necessidade, né? Entre cada um dos meus atendimentos, das pessoas que vêm até mim, principalmente aí entre as mulheres. Então, hoje o nosso tema nós vamos ver como aumentar a autoestima. 10 atitudes para que você possa aumentar a sua autoestima. Porque, gente, a autoestima ela é algo muito destrutivo, a baixa autoestima. É muito, muito destrutivo. Vocês vão hoje ver na nossa live o quanto que a baixa autoestima pode destruir a sua vida, seja na sua vida pessoal, ou seja na sua vida profissional. E você vai ver quais são as atitudes para que você possa aumentar a sua autoestima e, consequentemente, você ter uma qualidade de vida. Né? Quando você eleva a sua autoestima, consequentemente, você melhora, né, o seu estado de humor, você melhora a sua vida como um todo. Então, para iniciar, como eu sempre falo, tudo que eu sei, tudo que eu aprendo não é só na base científica. Né? Tudo tem um conceito científico, mas é o que eu costumo falar. Acima de tudo, para mim, precisa ter referência bíblica. Para mim, o que a ciência comprova, né? A Bíblia já comprovou há muito tempo. Então, para iniciar, nós vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre autoestima. E tem um versículo, que esse versículo ele é muito, muito poderoso. Eu, particularmente, eu já li a Bíblia. Eu medito na palavra do Senhor todos os dias. E eu já li todinha 2 vezes. Porém, eu parece que passei por esse versículo e não notei a importância dele. E olha só o que é que fala em Cânticos, o capítulo 4 e o versículo 7. Esse versículo ele é muito poderoso. Fala assim: És, portanto, toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Olha só que forte. É isso que o Senhor pensa ao nosso respeito. É assim que o Senhor nos vê. Ele nos vê bela, lindas, sem nenhum defeito. Só que olha só como nós somos. Nós começamos a colocar cargas pesadas em nós mesmas que não pertencem a nós. Nós, por vezes, nos inferiorizamos. Nós, por vezes, nos achamos incapazes. Nós começamos a desmerecer nós mesmas. E é tão profundo isso, gente, porque tem pessoas que sofrem muito com isso. Ou consciente ou inconscientemente. Ou, por vezes, por se achar feia. Ou por vezes por se achar que não merece, que enfim, que é incapaz. São vários sintomas, são várias coisas, sentimentos que começa a sentir quem tem a baixa autoestima. Mas esse versículo, ele é tão forte, ele é tão poderoso, porque o Senhor vem dizer ao nosso coração que você é linda, que você é perfeita, amada. E esse é mais um dos sintomas da baixa autoestima. Que é não se sentir amada. Não se sentir amada. Então, quando eu li, eu me regozijei. Porque isso é o que o Senhor declara na nossa vida. E nós precisamos declarar da mesma forma. Você que é mulher, precisa olhar para você e se achar linda. E se achar amada. E se achar perfeita aos olhos do Senhor. Então, mediante esse versículo que fala, né, sobre essa questão da autoestima e como o Senhor ele nos vê e quer que nós também possamos olhar nós mesmas, é que nós vamos falar sobre isso. Mas o que é a autoestima? Às vezes a gente acha que a autoestima é só se achar bonita, né? Eu me achar bonita, independente do corpo, independente também. Mas, de fato, o que é a autoestima? Bom, a autoestima, ela é a qualidade que pertence ao indivíduo satisfeito com sua identidade. Ou seja,
uma pessoa dotada de confiança e que valoriza a si mesma. Se achar bonito ou não é apenas um dos sintomas da autoestima. Mas, de fato, o que é autoestima? É você estar satisfeito com sua identidade. É você estar satisfeito com quem você é. Gente, isso é muito profundo, essa questão da identidade. Por quê? Porque na maioria dos meus atendimentos, todas as meninas que vieram até mim, no primeiro encontro a gente já identifica o quanto que elas se conhecem pouco ou nada. O quanto que o conhecimento de si próprio é deixado de lado. Principalmente para pessoas, que é uma das coisas que às vezes a pessoa com baixa autoestima faz muito, de agradar a todos, de que só querer agradar todo mundo. Então, a autoestima, ela é essa questão de você estar satisfeito com sua identidade. Como é que eu vou estar satisfeito com minha identidade se eu não me conheço? Então, eu me perco. Quando eu não me conheço, eu me perco no caminho e eu vivo só para agradar os outros, para satisfazer os outros e me deixando sempre de lado, ou me inferiorizando, ouvindo o senso de incapacidade. Então, é até alguns sintomas da baixa autoestima. Qual é? A depressão. A depressão é um estado nítido da baixa autoestima. A insegurança, de se sentir muito insegura. A negatividade, de pensar muito negativo, ter muitos pensamentos negativos. A insatisfação, de viver insatisfeito com tudo. De não conseguir ver beleza nas coisas, não conseguir ver nada de positivo à sua volta. A pouco confiança, de ter pouco confiança em si mesma. A ansiedade. Então, isso tudo são sintomas da quando você está com a autoestima baixa. A incapacidade, a inferioridade, a procrastinação. Então, todos esses sentimentos, eles estão entrelaçados nessa baixa autoestima. E, gente, é tão triste quando a pessoa assim. Eu já tive uma coach que fez o processo comigo e era tão forte a baixa autoestima nela que ela, gente, se sente internamente feia. Exatamente assim. Por mais que as pessoas digam, você é linda, você é tão linda, ela não entendia aquilo como uma coisa boa. Porque ela não se achava. E isso era tão forte que até para ela escrever, tem um exercício que a gente faz dentro da minha mentoria, da mentoria Águia, que é justamente de você escrever suas qualidades. Escrever qualidades que você tem e que você deseja. E quando foi para ela escrever, eu sou linda, doeu nela. E ela mal conseguia escrever, eu sou linda. Porque ela não se sentia. Então, tem pessoas que têm essa crença de inferioridade muito alta. E isso afeta demais na sua qualidade de vida. Mas aí, a autoestima, ela tem 4 pilares. Né? Existem 4 pilares da autoestima. E quais são esses pilares? Nós vamos falar sobre cada um deles e depois nós vamos ver quais são as atitudes para você melhorar sua autoestima. E um dos pilares da autoestima é a autoaceitação. Como assim, Josi? Autoaceitação? É você se aceitar como você é. É você se aceitar do jeitinho que você é. Você precisa entender que você é amado por Deus do jeitinho que você é. Assim que ele diz no versículo, você é amado e para Deus você é sem defeitos. Por mais que o mundo te aponte, te critique, te condene, te julgue, Deus te ama do jeitinho que você é. Então, um dos pilares é a autoaceitação. Quando você olha para você e se aceita. Você olha para você e você aceita do jeitinho que você é. Os seus gostos, os seus desejos, o seu corpo, enfim, tudo que você tem. É você amar você mesmo. E quando a gente fala em relação a amor, por exemplo,
Tem um versículo na Bíblia que fala sobre amor e que fala assim, e que resume todos os mandamentos. O Senhor diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele resumiu tudo no amor. E aí o Senhor traz essa ordenança, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando ele vem para amar o próximo, eu só consigo amar o próximo quando eu identifico o meu amor próprio. E autoestima é amor próprio. Autoestima é você se amar. Então você ama o outro na intensidade que você se ama. Então quando você está desesperadamente focado só em ajudar os outros, faz de tudo pelos outros e abandona a si, você só está vivendo um círculo de aceitação, procurando a aceitação dos outros mediante o que você faz e abrindo mão de você mesmo. E isso não é amar o próximo. Porque para amar o próximo eu preciso amar a mim. Eu preciso ter amor próprio. Então o primeiro pilar é a autoaceitação. Você se aceitar do jeito que você é. E o segundo pilar é a autoconfiança. Enquanto que a autoaceitação envolve a questão da identidade, que o que eu já falei para você se conhecer quem você é, quais são seus gostos, o que é que você gosta, olhar para dentro mais profundo de você. Então, quanto mais você tem a sua crença de identidade fortalecida, que é a autoaceitação, agora a gente vem para a autoconfiança, que é a sua crença de capacidade. O quanto que você confia em si. O quanto que você olha pra você e se você se vê capaz de fazer qualquer coisa, de alcançar os seus objetivos, de viver uma vida plena. Então esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é a competência social, que é bem parecida com o quarto, que é a conexão social. Qual a diferença dos dois? Vamos lá. A competência social é o quanto você está ligado com as pessoas à sua volta, em relação a convívio com pessoas, respeitando as diferenças, né? Respeitando os seus erros que você já cometeu, o erro do outro, o quanto que você convive bem com as pessoas à sua volta e você consegue ter esse ritmo, né, social bem firmado. Por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, que não gostam de estar no meio de muita gente, que não gosta de se envolver com pessoas, que gosta de ficar sozinho, que gosta de ficar só no seu mundinho. Então essas pessoas, consequentemente, elas têm uma baixa autoestima. A pessoa com a autoestima elevada, ela se envolve, né? A timidez, por exemplo, não é algo que faz parte. E aí a gente entra no quarto pilar, que é as conexões sociais. Aí a gente já envolve pessoas mais próximas. Aí a gente já envolve parentes, filho, esposo, família, pessoas que envolvem ali uma conexão de amor. Então, como é essa conexão? Como é esse envolvimento? Como é que você se sente nesse meio? Então, esses são os 4 principais pilares da autoestima. E que é importantíssimo você se aprofundar nisso. Mas agora nós vamos de fato... Sim, eu já identifiquei que eu tenho uma baixa autoestima. Mas o que é que eu faço para melhorar isso? O que é que eu faço para aumentar a minha autoestima? E agora que a gente vem nos 10 atitudes para você melhorar essa autoestima, tá bom? E qual é o primeiro? O primeiro, e que eu diria assim, muito, muito importante. Então, fica comigo até o final, que o último, tá bom? É o que é assim, é o sensacional, o principal, tá bom? Então, vamos então lá para o primeiro, que é o autoconhecimento. Como é que eu melhoro minha autoestima? Com autoconhecimento. Como eu falei para vocês que um dos pilares é a questão da autoaceitação, da identidade. Como é que eu vou descobrir minha identidade? Através de autoconhecimento. Olha só, gente, tem muitas pessoas que acham que isso é besteira. Que desenvolvimento humano, que autoconhecimento é besteira. Enfim, tem pessoas que menosprezam, né? Que deixam de lado, acham que não é importante. Mas nós vivemos uma geração
que se faz cada vez mais necessário. Eu falo isso porque eu trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com pessoas, trabalho ajudando pessoas, e a necessidade, gente, é muito grande. E a geração que nós vivemos hoje é de cada vez pessoas mais ansiosas. Hoje, grande parte da população, ela é ansiosa. E a ansiedade, ela está muito ligada, gente, à preocupação excessiva de futuro. Então, nós temos aí a depressão, que é a preocupação excessiva de passado, e a ansiedade, que é a preocupação excessiva de futuro. E as pessoas esquecem de viver o presente, que foi a maior coisa que o Senhor nos dá todos os dias, que é a vida, para viver o presente, para viver o hoje. E isso é muito poderoso. Tem até uma porcentagem, né, de quanto você deve trazer de passado, de presente e de futuro. O passado, gente, deve servir para a nossa vida só para trazer aprendizado. A porcentagem que a gente precisa, que é representativa na nossa vida, deve ser a mais baixa. Porque o passado, a gente só extrai do que já passou aprendizados. Quem é apegado ao passado não vive, não consegue dar um próximo passo. Vive paralisado. Então, o passado só não serve de aprendizado. E é por isso a minha paixão pelo coach. Porque o que é o coach? O coach é quando a gente foca no presente, em ações assertivas, e a gente tem uma expectativa positiva de futuro. E por que as pessoas sofrem hoje nessa geração ansiosa? Porque elas pensam no futuro como algo ruim. Elas olham para o futuro, elas se preocupam com antecipação, imaginando coisas ruins. E o coach, ele consegue fazer essa transformação. É por isso que eu assim, eu sou apaixonada pelo coach, é por conta disso. Porque o coach é você ter uma visão positiva de futuro, é você olhar para o seu futuro, para te dar motivação para viver o seu presente, para ter ações, atitudes diárias. Sabe? Que fazem a diferença e te levam a subir mais um degrau rumo aos seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Por isso que pra mim isso é tão, sabe, tão extraordinário. Então o autoconhecimento, ele precisa fazer parte dessa busca. No meu processo de mudança, isso foi algo assim, crucial na minha vida, foi quando eu comecei a me conhecer. Porque às vezes o que eu gostava era porque o outro gostava, o que eu fazia era porque os outros queriam que eu fizesse. Eu não me conhecia, eu não sabia o que de fato eu queria, o que eu almejava. Então você precisa se conhecer, é a base. Quem é você? Se eu te falar agora, escreva aí agora, faça esse exercício, escreva aí agora, quem é você? Certa vez, eu conversando com uma pessoa, eu fiz essa pergunta. E ela começou a chorar. Chorar muito. Porque eu fiz a pergunta, quem é você? E ela, de repente, ela começou a cair em lágrimas. Eu não sei quem eu sou. Não sei, eu me perdi. Hoje eu não sei quem eu sou. Porque a vida dela era só para estar fazendo pelos outros, agradando os outros. Ela é a melhor pessoa do mundo para os outros. Mas para ela mesma, ela não sabia quem ela era. Então, para vocês verem a importância do autoconhecimento na nossa vida. Isso não é besteira. Isso não trata isso como uma besteira, principalmente na geração que a gente vive hoje. De tantas pessoas ansiosas. E a procura vai ser cada vez maior de pessoas procurando ajuda. Por viverem na sua solidão interna. Existem problemas que ninguém vê. Existem coisas que você passa e que aos olhos das pessoas ninguém vê. Porque geralmente as pessoas que mais sofrem com essa baixa autoestima, por vezes elas não andam. Gente, existem vezes que elas não andam por aí tristes. Pelo contrário, elas querem fazer de tudo para serem aceitas no mundo dos outros. Mas quando elas estão sozinhas, vem a crise de identidade. Quando elas estão sozinhas, começa a vir aqueles pensamentos, a tristeza, a solidão. Porque se sentem só. Porque o looping delas é só de agradar o outro e às vezes por vezes nem vê o retorno do outro. Então essa é a primeira atitude para melhorar a sua autoestima.
Autoconhecimento, conhecer mais de você. E vamos agora para o segundo. A segunda atitude é algo bem poderoso. Não se compare. A comparação destrói a vida de qualquer pessoa. Não se coloque na mesma balança do outro. Evite ao máximo comparações. Não olhe porque a outra é mais bonita, tem o corpo desse jeito. Aí vocês começam a se inferiorizar. A gente às vezes tem essa tristeza dentro da gente. Isso é um mal de se comparar muito com o outro. Comparar com a vida do outro, com o casamento do outro, com o trabalho do outro. Gente, isso é algo que mata. Olhe para o outro com um olhar de admiração. Vibre. Sabe, pelas conquistas do outro, pelo que o outro faz, mas não se compare. Porque quando você começa a se comparar, você se inferioriza. Porque na comparação, você nunca vai se ver, na maioria das vezes você não vai se ver por cima, você sempre vai fazer o inverso, vai se ver por baixo. Você sempre vai olhar o outro, que a vida do outro é melhor do que a sua. Que a vida de qualquer pessoa é melhor do que a sua. Então evite comparações, elimine esse mal da sua vida. Comparações, porque é destrutivo. Eu já tive uma das meninas que esteve comigo no atendimento, que olha só como isso é muito forte, essa questão da comparação. E aí ela tinha uma autoestima muito baixa. E olha só o que era que atingia ela. Ela não gostava de tirar fotos, de se aparecer, porque ela já tinha autoestima baixa, né? De se achar que era feia, de se achar que... Enfim, que todo mundo era mais bonito que ela, menos ela. E era tão forte isso nela, essa questão da comparação, que ela olhava para os outros e achava que todo mundo era mais bonito do que ela. E ela sempre tinha que ela era inferior. Aí um dia eu cheguei para ela e disse assim, para... Se isso tá te atingindo, se isso tá te destruindo, apaga. Deixa de seguir, deixa de ver. Sabe? Elimina isso e foca em você e começa a olhar pra você. Porque olhando pra você e somente pra você, você vai parar de se comparar. Ela se comparava muito e ela sempre colocava o outro numa posição maior. Com isso, o que era que fazia? Ela vivia no mundinho dela e se fechou. E se fechou pras outras pessoas. Porque achava sempre que os outros eram melhores. Então isso é muito destrutivo. Muito destrutivo. Lógico que quando a gente foi ver, tinha por trás disso uma crença que veio lá da infância, né? Quando a gente vê aquele olhar que a gente tem, né? A gente que trabalha com desenvolvimento humano. Quando a gente foi mais a fundo na história dela, tinha uma crença da infância, da questão de inferioridade com os próprios irmãos, porque geralmente essa questão da comparação e da inferioridade vem muito se você teve irmãos, de um ser mais bonito, fazer mais do que você, aí você se sente menos e que o outro é mais. Eu, por exemplo, isso fez parte de mim, a crença de inferioridade, porque veio da minha infância com meus irmãos. Por quê? Porque os meus irmãos eram sempre ativos, sempre faziam, eu sempre era desengonçada, eu sempre era broca, eu sempre era a que não fazia direito. Enfim, os meus irmãos sempre eram mais dispostos. Então, o que desencadeou em mim, no meu inconsciente, uma crença de inferioridade. Então, até no meu processo de desenvolvimento, nesse autoconhecimento, eu precisei tratar isso de mim. Olhar lá e começar a reprogramar isso em mim. Então, a comparação é algo muito destrutivo. E vamos então agora para o nosso terceiro. A terceira atitude são bons hábitos. Introduza bons hábitos na sua vida, principalmente o hábito de alimentação saudável e de exercício físico. Esses são hábitos, gente, importantíssimos no seu desenvolvimento, né, para você melhorar, principalmente essa questão da autoestima. É comprovado, gente, por quê? Exercício físico, ele te traz os hormônios da felicidade, né? A endorfina, a dopamina, a serotonina. Um exercício físico, ele melhora tudo. Porque ele te traz esses hormônios que são muito benéficos. Principalmente, eu costumo dizer, eu tenho casos de pessoas que estão comigo que têm laudo comprovado de ansiedade. E eu já falei, né? E eu sempre falo isso, gente. Quer deixar remédio? Começa a fazer exercício físico.
Mas principalmente essas pessoas que têm a questão da ansiedade, precisa ter a prática de exercício físico constante. Porque é isso que ajuda. Então, às vezes, a pessoa prefere ficar dopada de remédio, prefere todo dia dormir dopada de remédio, do que praticar um exercício físico. Porque é mais cansativo um exercício físico. Porque é mais desgastante. Então, é melhor tomar remédio. Lógico que eu não estou dizendo aqui a vocês para abandonar, né? Quem, por exemplo, toma medicação. Mas existem meios, bons hábitos que você vai... Quando começa a introduzir, melhora o seu estado de humor. Então, a questão de bons hábitos, de uma boa alimentação, de um exercício físico, sabe? Essas coisas vão melhorar também para aumentar a sua autoestima. E aí nós vamos agora para a quarta atitude. Aprenda a dizer não. Essa é a parte, assim, que muita gente precisa aprender a dizer não. Tem pessoas, é o que eu falei pra você, principalmente quem tem a baixa autoestima, que às vezes vive só pra agradar o outro, não sabe dizer não. Se a pessoa dizer assim, faz isso pra mim, ela pode estar aqui assim, com um turbilhão de coisas pra fazer. Ela abre mão de tudo porque ela não sabe dizer não. Eu conheço pessoas assim, eu não sei você, mas eu conheço, eu já tive atendimento de muita gente que é assim. E você precisa aprender a dizer não. Porque quando essas pessoas que não sabem dizer não, sabe o que é que tem por trás delas? É a necessidade de aceitação. Porque no inconsciente dela, elas pensam assim, mas se eu dizer não, essa pessoa vai ficar com raiva de mim. Ela não vai gostar mais de mim. Ela vai ficar chateada comigo. E as pessoas que têm abaixo dela, elas jamais querem viver assim. Elas jamais querem desgostar o outro. Então, aprender a dizer não é algo muito poderoso. Principalmente para você que vive nessa necessidade de aceitação do outro. Aprenda a dizer não. Por vezes, se você não pode, se não está ao seu alcance, não, eu não posso, não dá pra mim. É necessário. Isso é muito importante, principalmente para você que tem essa grande necessidade da aprovação do outro, ou que vive somente para agradar o outro e não consegue dizer a palavrinha não. Então, aprenda a dizer não. E vamos para o quinto. A quinta atitude é: tenha momentos de lazer. Tenha momentos agradáveis com pessoas que você ama. Sabe? Não viva só naquela rotina ou de trabalho, de casa, seja com a sua família, seja com amigos, seja com alguém que você gosta. Tenha um momento de lazer, sabe? De sair, de jogar a conversa fora, de dar risada. Tenha momentos como esse. Porque muitas vezes as pessoas que se fecham no seu mundo, elas vivem só no automático. Vai lá, faz aquilo, volta, faz aquilo, e vive aquela rotina automática. E você precisa, isso até é um dos pilares, né, da vida sistêmica, né? Um dos pilares é justamente isso. A questão do lazer, a questão de hobby, a questão de coisas agradáveis. Isso é importante para a sua qualidade de vida e para o seu desempenho, para o seu desenvolvimento como ser humano. Ter qualidade de vida através de momentos de lazer. Então, seja intencional nisso. Não espere que alguém, por vezes, te chame e proporcione isso. E quando a gente fala isso, gente, não precisa ser coisas grandiosas que, mas eu não tenho dinheiro. A pessoa sempre inventa uma historinha, uma desculpa. Você chegar, a gente sentar e jogar, vamos sentar, vamos conversar, sentar com alguém que gosta, tomar alguma coisa, comer alguma coisa, coisas, sabe, que te fazem bem. Então, tenha momentos de lazer. E vamos para o próximo. A próxima atitude é: comemore pequenas vitórias. Gratidão, gratidão e gratidão. Tem pessoas que vivem satisfeitas, e essa a gente sabe que é um dos sintomas da baixa autoestima, né? Mas quando você começa a pequenas coisas que acontecem na sua vida, você começa a agradecer, vocês vão ver a diferença que vai acontecer na vida de vocês. Seja lá a coisa que for, comemore, vibre. Vibre pelas pequenas conquistas. Sabe, quando você começa a vibrar por cada passo dado, por cada coisa nova, quando você sorri com as coisas que te acontecem, quando você vem com esse sentimento dentro de você, é como se o universo tivesse a seu favor e contribui mais na sua vida.
Tem pessoas que às vezes acontece uma coisa muito boa na vida e faz cara de passagem, sabe? Cara de paisagem. Então você precisa começar a comemorar. Dentro da minha mentoria, até um dos exercícios que eu sempre coloco para as meninas que estão comigo é justamente essa questão de você agradecer todo dia escrevendo. Não é só falar, oh, graças a Deus, eu agradeço por isso. Tem muita gente que eu pergunto, né? Você é grato? Muito? Eu sou muito grata, muito grata. Aí quando chega nessa parte de, vamos lá, liste os agradecimentos, aí pega. Porque você está estimulando o seu cérebro. Todos os dias, tenho meu caderninho da gratidão e eu escrevo todos os dias os meus agradecimentos. Senhor, eu te agradeço por isso, eu te agradeço por isso. Eu comemoro, eu vibro por cada pequena conquista, desde as menores às maiores. Celebre as suas pequenas vitórias, certo? Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Ai, gente, Jesus é muito lindo. Dá vontade até de, sabe? Porque enquanto eu tô falando aqui com vocês, Deus tá agindo. É muito forte. Enquanto eu tô falando pra vocês aqui de celebrar pequenas vitórias, tem algo que aconteceu agora, nessa live, pra vocês verem como isso é profundo. Tem algo que eu tava muito pedindo a Deus há muito tempo que acontecesse. E eu recebi agora uma mensagem, apareceu na notificação. Tá acontecendo agora. Então, eu sou muito feliz, eu agradeço muito ao Senhor, sabe, por cada coisa que o Senhor faz na minha vida, por tudo, seja grata. É muito forte, gente, o poder da gratidão, de quando você, ai, gente, agora para continuar, de quando você vivencia de fato isso, é o que eu costumo dizer, é para vocês verem, é o trabalhar de Deus faz desse jeito. Viva o presente. Esse é a 7ª atitude. Viva o presente. Gente, é o que eu falei pra vocês. O presente é uma dádiva de Deus. Foi o que eu falei pra vocês de passado e de futuro. Viva intensamente o seu dia. Acorde com a alegria de viver. Às vezes eu digo isso e às vezes tem pessoas que falam assim, mas isso é possível? É possível. Olhe, sabe, ao amanhecer, entrega o teu dia ao Senhor, vivencia Ele, aproveitando cada situação, cada momento. Não viva só no automático. Viva na certeza de que cada dia é um presente do Senhor. Olhe para você, gente. Olhe para... Você está vivo, você tem seus filhos, você tem seu marido, você tem sua família, você tem seu trabalho. Para de reclamar. Sabe, o Senhor tem falado muito comigo em relação à questão da reclamação. Porque o povo de Israel, eles reclamavam demais, eles murmuravam demais. E quanto mais eu murmuro, quanto mais eu reclamo, mais eu atraio isso para a minha vida. Troque. Sabe, a nossa comunicação, as palavras que a gente vai falar é muito forte. Então, viva intensamente o seu presente, o seu dia. Acorde sendo grato, durma. É até um exercício que eu até faço por vezes quando de repente vem aquele sentimento de angústia dentro de mim. Quando chega a noite, antes de dormir, hoje quando eu vou dormir, gente, é assim, automático. Eu vou dizer, eu vou dormir e eu coloco a cabeça no travesseiro, eu durmo, eu só acordo no outro dia. É assim, meu sono é muito tranquilo. Muito. E quando você vive esse presente, entende isso, você desenvolve essa questão da gratidão. E aí nós vamos agora para a 8ª atitude. Aceite elogios. Isso é muito forte, a questão de aceitar elogios. Eu tive, em um dos meus atendimentos, uma pessoa que aconteceu o seguinte, que ela, quando estava no processo de se conhecer e começou a desbloquear crenças da vida e começou a se aparecer, por vezes as pessoas chegavam, ela tem a rede social dela e ela começou a postar. Ela trabalha com... no trabalho dela, ela precisava se aparecer. Ela começou a tirar fotos, divulgar, mostrar com ela. E ela começou a receber elogios. Nossa, como você tá linda! Nossa! E aí ela chegou assim pra mim e disse, Josi, as pessoas estão falando pra mim, mas eu acho que é tirando onda.
Porque eu não acredito. Eu falei assim pra ela, você não acredita, você acha que alguma pessoa vai perder um tempo, porque hoje tempo de uma pessoa é muita coisa, pra ir comentar ainda é outra coisa, pra te elogiar e ser uma mentira? Porque a autoestima dela era tão baixa que ela nem aceitava. Eu falei, a partir de hoje, quando a pessoa falar, você é linda, nossa, como seu cabelo tá lindo, como você vai dizer, muito obrigada. Porque o que é que a gente fala? Nossa, como você, como sua roupa, como é que você tá linda hoje. Oxe, que nada, não, mulher, porque não sei o que, inventa um monte de coisa. A partir de hoje, você vai dizer, muito obrigada. E se você quiser dizer alguma outra, você diga, mas aceite. Aceite elogios. Porque quando você não aceita, é porque nem você reconhece isso em você. Então, aceite elogios. E nós vamos para a nona atitude. Palavras de afirmação. A comunicação, gente, é muito poderosa. Eu tenho uma sessão que eu falo só sobre, dentro da minha mentoria, só sobre o poder da comunicação, o poder das palavras. E até hoje eu não tive uma pessoa pra vir que não precisasse melhorar a sua comunicação. Tem até exercícios que a gente utiliza e tudo. Mas por quê, gente? Porque as palavras, elas têm um poder de destruição, ou de destruir ou de abençoar muito grande. Então, quando você usa as suas palavras, a sua comunicação de forma assertiva, você vê a diferença acontece na sua vida. Então, muita coisa que acontece na sua vida hoje é pelas palavras que você tem dito. É pelas palavras que você tem utilizado. Então, olhe para as palavras, olhe para o que você tem dito. Faça essa análise e mude. Mude a sua comunicação. Tenha palavras positivas. Troque palavras como tudo é difícil para mim. Essa palavra difícil não deveria nem existir no seu vocabulário. Essa palavra deve ser eliminada do seu vocabulário. Coloque alguma situação que seja assim mais grandiosa para resolver como algo desafiante. É bem desafiador para mim fazer isso, mas não coloque difícil. Por quê? São muitas palavras que nos derrubam. Então, palavras positivas. Eu sou muito a favor. Gente, eu sou tão a favor disso, eu sou tão encantada, porque isso é o que eu faço na minha vida. Eu digo sempre para as meninas, o que eu passo para vocês é o que eu faço na minha vida, todos os dias. Todos os dias eu declaro palavras positivas para mim. Eu falo pra mim, eu profetizo na vida dos outros. Como é que eu vou conseguir profetizar na vida do outro se eu não consigo colocar isso na minha vida? Como é que eu vou falar pro outro se eu não aplico na minha vida? Todos os dias eu vou lá e falo à mulher maravilhosa que eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei exatamente tudo que eu sou. Eu não preciso, eu não dependo da aprovação do outro. Mas eu preciso declarar todos os dias isso pra mim mesma. Entender o que o Senhor, como o Senhor falou aqui no versículo. Quem eu sou pra Ele. Quem eu sou diante daquele que me criou. E eu declaro todos os dias o que Ele pensa a meu respeito. Porque é muito forte isso. E agora, como eu disse pra vocês, a última. E que não é a última, porque eu vou dar um bônus pra vocês. Essa é a 10ª, e que é muito importante. Não seja perfeccionista. Gente, para cada elimina o perfeccionismo. O perfeccionismo é destruidor. Não queira ter a família perfeita, o filho perfeito, a casa perfeita, o trabalho perfeito, porque isso não existe. Você vai viver, sabe, em círculos. Isso não existe. Para com esse perfeccionismo. O perfeccionismo é destruidor. Tem gente que acha que isso é uma vantagem. Eu já fui assim. Mas eu sou perfeccionista. Eu gosto das coisas bem detalhadas. Tudo bem perfeitinho. Não vai. Porque quem é perfeccionismo, nada tá bom. Nada tá bom. Sempre vive além. Porque nada tá bom. Vai com o que você tem. Faz com o que você tem. Eu vejo pessoas que têm um negócio, por exemplo, e que não dão um passo além, que não vão adiante, porque acha que não está preparada. Porque precisa ainda disso, coloca um monte de coisa, porque fica no perfeccionismo. Elimina o perfeccionismo da sua vida. Então, esses foram as 10 atitudes para aumentar a sua autoestima. E eu falei para vocês que eu tenho, então, agora um bônus. Eu ainda vou colocar mais uma aí, que eu acredito que seja a mais importante.
procure ajuda. Se você não está conseguindo sozinha, procure ajuda. Eu procurei muita ajuda. Muita ajuda. Eu não tive nenhuma comprovação ou de depressão ou de ansiedade. Mas porque eu não fui de imediato, eu precisei passar por o fundo do poço, se é que ele existe, para poder me ser transformada. Transformada por Cristo através do poder da sua palavra, do Espírito Santo de Deus e através da ajuda de um profissional certo. Não vá procurar ajuda na vizinha, que tá com a vida mais desgramada do que a sua. Não vá procurar ajuda na calçada, na porta da rua. Não vá procurar ajuda na amiga, que só tem raiva do mundo e do fundo. Não vá. Porque essas pessoas, elas não vão ter ajuda para te dar. Não vá procurar ajuda, às vezes, da pessoa que você sempre sabe que vai sempre dar aquela palavra boa. Procure ajuda de quem tem ajuda para te dar. Procure ajuda de quem realmente... Sabe o que é que eu tenho? O que é que eu me entristeço? Por exemplo, tem pessoas que estão com o casamento mal, que não tá bem no casamento. E o que é que elas fazem? Elas vão lá e vão desabafar ou vão ouvir conselhos de quem tá com o casamento pior do que o dela. Como é que aquela pessoa pode dizer alguma coisa? A primeira coisa que você olha, eu digo isso, gente, porque eu já tive fases na minha vida de pessoas quererem se intrometer, falar alguma coisa, e o primeiro critério que eu analiso pra saber se eu dou ouvido ou não que a pessoa tá dizendo, eu olho pra vida. Essa pessoa tem conduta do que ela tá falando, como é a vida dela, nessa área específica. Ah, não, tá tudo bom, então não dou ouvido, não faz sentido. Mas se olhar, caramba, realmente faz sentido, essa pessoa tem bagagem pra falar, eu dou total atenção. Mas eu passei muito mais tempo da minha vida procurando cursos. Eu investi muito em muito curso, em muito estudo, em muito livro, em muita coisa. Eu costumo dizer para as meninas que estão comigo nos atendimentos que eu estou encurtando a vida delas. Os meus 5 anos de transformação eu encurto em 5 meses de atendimento. Às vezes o nosso atendimento é 1 hora a sessão. Eu já tive casos de ir para 2h30 e eu dizer, não, vamos parar até aqui. Por quê? Porque é muita coisa. É muito aprendizado, é muito conhecimento. O que você não tem hoje é porque você não sabe. Procure a ajuda certa de quem tem ajuda para te dar. Qual a área da sua vida que está precisando de uma melhoria? Procure ajuda quem tem para dar. Então essas são as atitudes para aumentar a sua autoestima. Muito poderoso. E a mais poderosa de todas é buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus, buscar ajuda na sua palavra, fortaleça os seus pilares espiritual, seu pilar emocional e o seu pilar também profissional, enfim, é um conjunto. Porque quando você tem essas atitudes, eu te garanto, você não vai viver a mesma vida. Se você colocar em prática todas essas atitudes que eu falei pra você hoje, a sua vida não será a mesma. Não será. Porque é muito poderoso. Isso com certeza vai aumentar a tua autoestima e você vai deixar de viver muita coisa que te oprime. Tá bom? Minhas queridas, é isso. Um grande beijo pra todas vocês. Minhas águias. Porque águia voa com águia. Ainda tem isso, né? Águia voa com águia. Eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, por estarem aqui comigo, né? Deus abençoe poderosamente. Até o nosso próximo Café com a Coach.